Bom dia, tudo bem, pessoal? Então, essa aqui vai ser as duas primeiras aulas aí de projeto de vida, tá? A gente vai estar conversando da diferença entre talento, competência e habilidade, tá? E vai justificar o porquê que é importante entender essa diferença, qual que é a relevância disso para a nossa área que a gente está conversando, tá bom? E eu vou iniciar fazendo referência ao vídeo que eu pedi para vocês verem, tudo bem? Então é assim, no vídeo que eu pedi para vocês assistirem, tá? Eu vou deixar ele aqui embaixo, tá? O link para ele, se alguém quiser nos comentários, alguém que não viu quiser ver. Resumidamente, o autor, certo? O professor, ele está apresentando ali a noção de talento, certo? Para o Aristóteles. Então, quando eu falo de talento, eu estou falando de uma predisposição, uma capacidade natural que eu vou nascer com ela e eu tenho que identificá-la para aprimorá-la. Basicamente é isso. Você já deve ter percebido isso na sua vida cotidiana, esse tipo de coisa. Você deve ter um primo, um amigo, um irmão, alguém que joga muito bem futebol, ele não treina, ele vai lá, parece que é meio mágico a coisa. Ele vai lá, faz um monte de coisa e joga muito bem, melhor do que os outros. Tem um outro colega que faz até escolinha, mas ele não consegue ser melhor que esse, mesmo fazendo escolinha, certo? Porque ele tem um tipo de inclinação natural para isso, tá bom? E assim, quando a gente fala de talento, nós estamos falando vem essa ideia de dom, os dons que nós vamos ter, vem dessa ideia de talento. Então você também deve ter algum conhecido que a pessoa toca muito bem instrumento, ou seja, a pessoa ela vai lá, ela assim ouve uma vez e consegue pegar nota, tocar o instrumento, e tem um outro colega que tenta tocar violão e não sai, não consegue. Por quê? Porque você vai perceber que todos nós, todas as pessoas, elas têm algum tipo de talento natural. A questão é que muitas vezes, dependendo de onde a gente se encontra, a família, a condição financeira que a gente se encontra, o lugar que a gente se encontra, a gente não consegue descobrir esse talento. A gente pode viver a vida toda sem saber qual que é a capacidade natural que eu tenho, a coisa que eu possa fazer, né, uma atividade que eu possa fazer, que eu tenho facilidade, certo? E eu não identifico isso. Então, lá no vídeo, ele está falando, por exemplo, da visão do Aristóteles, ele está discutindo sobre isso, certo? O Aristóteles, ele pensava que é necessário que as pessoas elas identificassem os seus talentos e levassem esses talentos, né, através do treinamento, através do exercício, de exercitar esse talento, à excelência. Uma sociedade boa é uma sociedade onde uma vida boa, né, que ele coloca lá, é uma vida onde você exercita, vai desenvolver esse talento ao máximo, tudo bem? E para você conseguir fazer isso, você meio que tem que descobrir primeiro qual talento você tem. Não é algo fácil. Então você tenta tocar um instrumento, não dá certo. Você tenta jogar futebol, não dá certo. Você tenta, sei lá, fazer vídeos para o YouTube, não dá certo. Até que você consegue achar. Um momento você acha, tá? E infelizmente algumas pessoas vão viver e não vão descobrir isso, porque não houve oportunidade para descobrir, não houve uma situação que revelasse que talento elas têm. Tudo bem? É isso que apareceu lá. Mas além do talento, existe também as competências e habilidades. Então, a primeira diferença entre essas coisas aí é que o talento é uma capacidade natural. É como se eu tivesse esse dom que eu tenho ele, que nem o seu colega que joga futebol ou que toca instrumento, e através do exercício, da prática, do treinamento, eu iria desenvolver até a máxima excelência. Tudo bem? Isso é natural. Eu nasci com isso. Eu só tenho que identificar e aperfeiçoar. Se eu tiver e não aperfeiçoar, eu vou perder esse talento natural. Ele vai meio que é como se você, quando você o identifica e não treina ele, ele vai se perder e você não vai conseguir desenvolvê-lo novamente, tá? Apesar de ser natural, eu tenho que treinar, senão é como se eu ficasse parado no tempo, tá?
Mas além disso, há um outro tipo de conhecimento que ele não tem a ver com questões naturais, elas têm a ver com algo que eu vou aprender em um determinado contexto e é necessário que eu saiba, que são as competências e as habilidades. E aí a gente vai conversar um pouco sobre isso. Você deve ter percebido que o objetivo do projeto de vida é conversar, mais do que conteúdo, é que você perceba, que você entenda a necessidade de você fazer uma avaliação sobre quem é você, que talentos você tem e que habilidades e competências você tem que fazer ou tem que ter para fazer aquilo que você tem como objetivo. Então, o mais importante do projeto de vida é que você entenda isso, que você entenda que você precisa de determinados conhecimentos e quais, isso não, o Cristiano não pode falar quais você precisa, porque depende muito do que você quer. E você vai perceber também que existe uma certa dificuldade de você fazer isso hoje. Por quê? A gente conversou um pouquinho lá no primeiro ano sobre a modernidade, certo? Eu não vou voltar nesse assunto, aqui só vou fazer uma referência a isso, mas alguns autores falam que nós estamos vivendo a chamada modernidade tardia, outros vão falar que nós estamos no período pós-contemporâneo, certo? E uma das características que eles apresentam é a dificuldade das pessoas organizarem projetos. Ou seja, as pessoas têm uma tendência de pensar apenas no instante, certo? No hoje e, em particular, no instante. E quando eu falo de projeto, você está pensando além do instante, você está pensando numa coisa daqui 1 ano, daqui 2, 3, ou uma coisa para a vida toda. E as pessoas têm uma dificuldade. Quando eu falo as pessoas, eu não estou falando apenas os jovens, eu estou falando as pessoas de forma geral. Por quê? Porque existe uma situação de mudança muito rápida do mundo. Se vocês perceberem, nós estamos exatamente numa situação dessa. Uma situação onde, inclusive os professores, não só os seus parentes, os seus familiares, eles estão numa situação onde eles estão sendo obrigados a dominar competências e habilidades que eles não têm, que eles não desenvolveram, não tiveram a oportunidade de desenvolver de uma forma, de uma hora para outra, certo? De uma forma para outra. Tudo bem? E isso não tem nada a ver com o talento. Tipo, não tem nada a ver com o talento propriamente dito. Ou às vezes tem. O que eu quero dizer para você é essa situação que está colocada, principalmente da pandemia, ela é um exemplo prático para você perceber por que você tem que dominar competências e habilidades e fazer isso além de aprimorar o talento, além de identificar e aprimorar o talento individual seu. Você entendeu? Porque provavelmente, se eu voltasse 1 ano atrás e falasse para as pessoas que teriam que trabalhar em casa, e essa seria a única forma delas trabalharem, e elas têm que ter determinadas competências e habilidades que não tem nada a ver com a função que elas realizam, ou seja, com o talento que elas têm. Vamos supor que elas já tivessem identificado esse talento, elas têm a aptidão, né, para fazer o que elas fazem. Elas não acreditariam, certo? E, inclusive, os professores e a situação que a gente se encontra é um exemplo disso. Então, ter que dominar ferramentas que nunca, se a gente fosse dominar talvez daqui 10 anos, estamos sendo, de certa forma, nós temos que, por causa da situação, sendo obrigados a dominar imediatamente. Você entendeu? Além dos talentos naturais, além de identificar esses talentos, por quê? Nós vivemos numa sociedade, numa época onde as mudanças são muito rápidas e mudanças inesperadas são muito comuns. A pandemia é só um exemplo desse tipo de mudança. Não dá para você simplesmente se limitar ao aperfeiçoamento do talento natural que você tem. Isso é bom, se você conseguir identificar o seu talento natural e aprimorá-lo ao máximo, isso é legal. Mas além disso, você tem que dominar competências e habilidades que, num primeiro momento, parecem que não fazem sentido. Por quê? Porque, às vezes, essas competências e habilidades elas vão ser fundamentais para a sua sobrevivência. Então, o objetivo do projeto de vida é você perceber essa dificuldade. Tá? Já é difícil você basicamente, identificar um talento. Então, exemplo, você vai tentar várias coisas. Vou tentar tocar um instrumento, vou tentar jogar futebol, vou tentar, sei lá, fazer vídeos para o YouTube, sabe, para plataformas, sei lá, qualquer coisa do tipo.
Esse processo é fundamental porque você está experimentando e vendo se você tem algum talento particular naquilo. Mas além dessa busca pelo talento, há conhecimentos de competência e habilidades que são fundamentais também para a nossa vida. E que meio que você tem que aprender para conseguir sobreviver. Então, a justificativa de a gente fazer essa diferenciação está ligada a esse contexto. Tudo bem? Então, ó, eu vou parar nesse ponto. A próxima aula eu vou falar da diferença entre talento. Eu só falei que são diferentes. Eu contei a primeira coisa, a primeira diferença, né? A primeira diferença é que talento ou dons, né, são capacidades naturais que nós devemos identificar e que nós temos uma certa aptidão, certo? É aquele seu colega que joga futebol sem ter treinado e ele tem facilidade e ele tem que exercitar. Se ele exercitar, ele vai ser muito melhor naquilo. Competências e habilidades você aprende em um determinado contexto para usar em determinada coisa que muitas vezes está bem longe, está bem distante do seu talento natural. Tudo bem? A gente para aqui.